Bruno Lage apresentado no Botafogo, teve entrevista coletiva, o Textor também participou da entrevista coletiva. Na verdade, nós tivemos 2 entrevistas coletivas simultâneas no Botafogo. Depois, Textor pega o seu jatinho, vai para a Argentina, vai assistir a vitória do Botafogo no Patronato, vitória que já deixa o Botafogo muito bem encaminhado para a próxima fase. Gente, e o mais engraçado de tudo, o mais maneiro de tudo, Textor no meio da galera, no meio da torcida do Botafogo. Tem mais, a gente pode falar também sobre a preparação do Botafogo. Já começou a preparação do Botafogo para o jogo contra o Bragantino, é Bruno Lage na cabeça mesmo, e também possíveis contratações que o Botafogo pode trazer, né, para o segundo semestre, principalmente nas posições mais carentes que a gente tem. É aquela coisa, né, gente? Ser Botafogo ultimamente tem sido muito gostoso. E eu vou pedir para você deixar seu like, vou pedir para você se inscrever. Enquanto eu toco a vinheta aqui, você faz o seu dever de casa aí, que a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tarsilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês. Vocês estão vendo que eu não consigo tirar mais o sorriso do rosto. Tá ficando difícil tirar o sorriso do rosto, né? Que dia maravilhoso que a gente viveu ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo já na madrugada, né, da quinta-feira. Então, por isso que eu estou me referindo, né, a quarta-feira como ontem. Mas você pode estar vendo esse vídeo também na sexta, você pode estar vendo no sábado, tá tudo certo. O que é importante, o Botafogo teve uma quarta-feira espetacular, maravilhosa. Primeiro porque o Bruno Lage chega no Brasil, né, acompanhado da sua comissão técnica, chega de madrugada, recepcionado por alguns torcedores no aeroporto. Depois ele é apresentado no estádio, já veste a camisa do Botafogo, inclusive, e depois vai para a entrevista coletiva. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da entrevista coletiva, né, de uma forma muito geral. Vocês já devem ter visto tudo que era possível ter visto. Eu vou dar só alguns pitacos meus aqui, também para não tomar muito seu tempo, porque senão esse vídeo aqui ia ficar super extenso, né? Não é essa a questão. E o Botafogo também fez o seu dever de casa, como eu havia falado. Porém, antes da gente começar a conversar, né, eu pedi para você deixar seu like aí, você sabe que isso é muito importante. Eu tenho certeza que se você está assistindo e já conhece a dinâmica aqui do YouTube, já sabe que tem que deixar o like, porque isso é importante pra caramba para o crescimento do canal, muito importante, inclusive, para a visibilidade do canal. Isso em qualquer canal, não é só aqui na Rádio Botafogo, não é só na Rádio Botafogo não, tá, gente? Se inscreva também na Rádio Botafogo, a gente está aí batendo na portinha dos 53 mil. Nessa quarta-feira, depois do jogo, durante o programa, a gente bateu os 53.800 inscritos, 52, aliás, 800, quase chegando nos 53. É espetacular. Eu só tenho a agradecer demais a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui na Rádio Botafogo. Todo mundo sabe que a gente não está aqui brincando. São muitos e muitos anos nessa fronteira aqui. Por isso que eu também digo para você que você também pode apoiar a Rádio Botafogo tornando-se membro do canal. Tem aí o botãozinho de tornar-se membro. Se você está vendo no celular, talvez você não consiga ver agora. Mas aí depois que terminar esse vídeo aqui, o que você faz? Dá uma olhadinha embaixo do vídeo, tem um botãozinho ali para você se tornar membro da Rádio Botafogo. Você vai encontrar 5 perfis diferentes de planos de membros e você pode escolher ali, pode optar por aquele que é mais conveniente para você. Lembrando que o primeiro plano, né, custa menos de R$5. Isso você não toma nem mais uma Coca-Cola com R$5, né, para falar a verdade. Então, bom, vamos lá. Bruno Lage apresentado. Primeira coisa, vai para a entrevista coletiva, Textor vai para a entrevista coletiva. Eu poderia ser o chato da rodada aqui agora, todo mundo já iria me criticar se eu fosse tecer esse tipo de crítica, né? Na apresentação do técnico, algumas pessoas vieram falar comigo, né, que sentiram que o Bruno Lage ficou um pouco ofuscado pela presença do Textor, por tantas coisas que o Textor resolveu falar, e que, na verdade, o foco deveria ter sido só no Bruno Lage. Não querendo tirar a razão dessas pessoas, eu entendo perfeitamente o que essas pessoas quiseram dizer, mas, tá, vamos, como a gente costuma dizer em inglês, olhar para a grande figura, look into the big picture, tá? A presença do Textor aqui não é uma frequência, tá? Ele não está aqui todos os dias, ele não está no dia a dia do clube, pelo menos não fisicamente. Então, quando ele vem, né, é extremamente importante, né, que ele sempre
apareça, que ele sempre responda perguntas, tal. O ideal seria que fossem 2 entrevistas separadas, ou então que ele apresentasse o Bruno Lage e depois saísse e deixasse o Bruno Lage ali à vontade para responder as perguntas. A questão, gente, é a seguinte: a sala de entrevistas do Botafogo hoje, a sala de imprensa do Botafogo ontem, né, para falar a verdade, estava abarrotada com jornalistas de todos os canais. Todos. Absolutamente todos. E eu vou chamar a atenção de vocês para mais uma coisa interessante pra caramba. Foram quase 2 horas de transmissão. Foram quase 2 horas de Botafogo, tá? Não somente no canal, na Botafogo TV, mas quase 2 horas de Botafogo na mídia. No Sport TV, na ESPN, entendeu? E além de todo o material que isso gerou durante o dia. E aí tem muitas falas do Textor, tem muitas falas interessantes do Textor, onde ele fala sobre o planejamento do Botafogo para o restante do ano, por que o Bruno Lage, como se deu a chegada do Bruno Lage, que foi uma transição muito tranquila, né, entre uma conversa muito tranquila, inclusive com a participação do Luiz Castro, né, fazendo a intermediação e fazendo também participando da transição, passando informação para o Bruno Lage, tendo um papel, inclusive, primordial no convencimento do Bruno Lage de vir para o Brasil. Obviamente que muita gente ia perguntar sobre apenas os 6 meses de contrato, mas isso para mim, eu acho que está muito claro para todo mundo, que é um namoro, né? A gente começou um namoro, começou uma relação ali que, se tudo der certo, se tudo sair como todo mundo espera que dê, a possibilidade de renovação está na mesa. Né? Então, assim, nesse momento é bom para todo mundo. É bom para o Botafogo, é bom para o Luiz Castro, é bom para o Bruno Lage, é bom para o Textor também, né? Caso daqui a, sei lá, 6, 8 meses, né, o cara não corresponda, o que eu acho muito difícil que aconteça, aí ele vai ficar preso de novo por causa de uma multa altíssima, multa rescisória altíssima. Então ele está olhando o lado dele também, né? Então, assim, parece que isso é ponto pacífico nessa questão do tempo. E aí o Textor aproveitou para falar muita coisa, né? E já estava falando aqui. Importante o Textor dizer, né, que o Botafogo está ativo no mercado, está olhando o mercado, procurando jogadores para as posições que são carentes, ele deixou isso muito claro. Ele jogou meio que no colo do Tairo, né, a questão da apresentação dos uniformes, a chegada dos uniformes, que o nosso CEO iria responder sobre isso e tal, mas pelo que a gente está sabendo, são informações assim extraoficiais, de que está muito próximo, né, do lançamento da Reebok o lançamento dos uniformes do Botafogo, né? Estão muito próximos, né? Então a gente só tem que aguardar aí. Agora, com relação ao que o Bruno Lage falou, eu quero aqui destacar alguns pontos que, na minha opinião, são fundamentais. O primeiro de todos, que ele deixou muito claro que ele não busca uma ruptura, que ele não busca, de forma nenhuma, revolucionar, transformar completamente a maneira do Botafogo jogar. Obviamente que ele não faria isso, até porque ele foi escolhido a dedo pela similaridade, né, da maneira como ele entende futebol e o Luiz Castro também entende futebol. Similaridade, tá? Não significa que sejam exatamente as mesmas coisas, há diferenças. Eu fiz um vídeo essa semana, vou deixar aqui em cima de mim aqui, ó. Depois você clica aqui, né, nesse link aqui, para você ver quais são as semelhanças e diferenças do trabalho, da maneira como o Luiz Castro trabalha, a maneira como o Bruno Lage trabalha, tá bom? Mas me chama muita atenção uma coisa que ele fala com relação a não precisar fazer grandes mudanças, dar continuidade no excelente trabalho que vem sendo feito, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Imagina por um momento que o Luiz Castro tivesse permanecido no Botafogo, fosse o Luiz Castro ainda técnico do Botafogo, tá? Com certeza, no decorrer agora, no restante da temporada, mesmo com toda essa vantagem que o Botafogo tem, provavelmente o Luiz Castro promoveria algumas mudanças no elenco, no estilo de jogo do Botafogo, nas estratégias de jogo do Botafogo, porque os contextos mudam, obviamente, né? O Botafogo, sendo líder disparado, vai pegar adversários com estratégias diferentes para enfrentar o Botafogo a partir de agora. Então, é muito natural que todo mundo esteja estudando o Botafogo, esteja se preparando, estejam assim, preparando os antídotos, né, contra o Botafogo, e o Botafogo precisa ser proativo nesse sentido, né,
ou qualquer técnico que esteja à frente do Botafogo, precisa ser proativo nesse sentido, para já promover algumas mudanças, já prevendo que os adversários estejam pensando em maneiras de conseguir coibir, bloquear a maneira como o Botafogo joga. Isso é natural, né? A gente não pode simplesmente ter o samba de uma nota só, começar o campeonato de uma forma e esperar que a gente vá terminar da mesma forma, jogando exatamente o mesmo futebol. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, se o Luiz Castro tivesse permanecido à frente do Botafogo, ele já faria algumas mudanças, ele incrementaria, né, algumas coisas na maneira como o Botafogo joga, no sistema, na estratégia, nos planos, ele já faria isso naturalmente. O importante aqui é que o Bruno Lage também tenha liberdade para fazer esse tipo de coisa, porém dentro de uma filosofia muito parecida com a que vinha sendo implementada. Então, por isso, a proximidade da maneira de pensar do Luiz Castro com o Bruno Lage permite que o Botafogo possa fazer as mudanças que já seriam feitas com o técnico anterior, porém com o técnico atual, sem que você mexa na essência daquilo que está muito bem estabelecido dentro do Botafogo. Então, assim, eu não me preocupo muito com algumas mudanças que venham ser feitas no decorrer do tempo até agora. Eu só acho que as mudanças que precisam ser feitas, né, ainda bem que serão feitas por um técnico como o Bruno Lage. Eu fico muito tranquilo justamente com isso. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui, você deve estar pensando, que tipo de mudanças, Tarso? Por exemplo, para um jogo mais associativo, para um jogo onde você faça a bola correr mais, o Segovinha, talvez, seja um jogador mais adaptado, seja um jogador mais importante do que o Júnior Santos. Eu quero fazer um parênteses aqui para o Júnior Santos, antes de mais nada, tá? Gente, assim como a gente abraça o Tietê, o Tiquinho, o Adrielson, Cuesta, Perry, Marçal, Rafael, como a gente tem o Xodó com o Segovinha, tá? Assim como a gente tem todo esse carinho, essa boa vontade com todos esses jogadores, a gente precisa demais ter essa boa vontade com o Júnior Santos. O Júnior Santos, tá? É um garoto, um jogador, um jogador já quase 30 anos de idade. É um jogador que é muito importante pra gente. Nós vamos precisar demais do Júnior Santos na campanha no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. A gente não pode se dar o luxo de desperdiçar, né, um jogador como o Júnior Santos. E é um jogador que ele tem mais propensão a errar, porque na minha opinião, tá, e a sua opinião, tá, ele se abala muito mais fácil do que os outros jogadores. A questão mental dele, a força mental, digamos assim, dele, é um pouco mais vulnerável do que a de outros jogadores. Você vai ver o Tiquinho passando por uma fase, às vezes, que é só para vocês terem uma ideia, os últimos 3 jogos do Tiquinho, ele participou de gols, mas não fez gol. Ele até fez contra o Grêmio, mas foi anulado. E, além disso, você também tem o fato de que o Júnior Santos ainda se não é o maior, mas um dos maiores dribladores do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente precisa muito fazer com que o Júnior Santos se sinta querido, abraçado pela torcida. Então, eu peço para você aí, torcedor do Botafogo, que vai ao estádio, não vai, tá, o Júnior Santos, tá? Dê força para o Júnior Santos. Se você visse, por exemplo, o Tiquinho em má fase, você apoiaria, você cantaria as músicas dele, você faria de tudo. Assim, quer ver um exemplo? O Adrielson, quando errou contra o Vasco, né, que entregou aquela bola no pé do Alex Teixeira, que o Alex Teixeira chega na cara do Perry e o Perry defende, ele admite a culpa naquele momento ali, e a torcida do Botafogo, naquele momento ali, começa a gritar o nome do Adrielson. É disso que o Júnior Santos precisa. Ele precisa, nesse momento, ser muito abraçado, ser muito empurrado, na verdade, pela torcida brasileira, pela torcida do Botafogo, porque ele vai ganhar muito mais confiança com isso. A gente precisa ter o mesmo carinho com ele que a gente tem com todos os outros jogadores, beleza? Fecha parênteses aqui, voltando no Bruno Lage, voltando, por exemplo, na questão do Júnior Santos com o Segovinha. O Segovinha mostrou, por exemplo, entrando nos últimos jogos, que a participação dele na questão de troca de bola rápida, no espaço curto, as enfiadas de bola, inversão de jogo, se vocês não percebem isso, a inversão de jogo que o Segovinha dá no segundo tempo, né, contra o Grêmio, que ele pega o Luiz Henrique no mano a mano com o adversário, no mano a mano com o marcador, é qualquer coisa de espetacular. Então, assim, são mudanças que a gente vai ver ocorrendo.
O Diego Hernandes, por exemplo, que estreou, né, no jogo contra o Patronato, já deu, mesmo que a gente estivesse jogando naquele pasto, que foi o jogo lá no estádio do Patronato, já deu para ver claramente que o garoto tem muito talento, né? Bastou poucos lances ali para a gente ver que se ele está jogando num gramado igual ao nosso, por exemplo, no estádio Newton Santos, o moleque ia arrebentar no jogo, né? Mas enfim, então mudanças a gente precisa esperar que elas ocorram, tá? Tem o Carlos Alberto chegando aí também, então tem muitas possibilidades ainda em aberto para o Botafogo, e o Bruno Lage, na minha opinião, é a pessoa certa, né, para explorar isso. Quero mandar um abraço para o Fabiano Bandeira, que fez uma baita de uma pergunta na entrevista coletiva, e Brownie também. Ambos fizeram perguntas espetaculares, né, para o Bruno Lage na entrevista, né, como sempre. Toda vez que eles têm essa possibilidade de participar, de fazer perguntas, as perguntas sempre são muito inteligentes, sempre são muito perspicazes, né? E aí, gente, fechando esse assunto aqui da entrevista, né, da entrevista coletiva, me deixa a sensação de que o Bruno Lage vai chegar no Botafogo, vai encontrar um ambiente muito, mas muito, mas muito positivo, tá? E tudo que ele precisa fazer é uma questão simples, é fazer o básico, tá? É ouvir todo mundo, prestar muita atenção. Ele já está estudando o Botafogo, já está vendo os jogos do Botafogo. Outro detalhe importante da entrevista que ele ficou sabendo, que a gente ficou sabendo, né, que antes do jogo, acho que durante o jogo do Palmeiras, ou antes do jogo do Palmeiras, as conversas com o Bruno Lage já estavam correndo. Então, ele já vem assistindo o Botafogo desde ali, né, que é uma coisa extremamente importante. Então, quando ele chegar ali, ele já vai ter os padrões todos reconhecidos ali, não vai ser nenhuma questão mais difícil, não. Concorda, discorda? Eu quero saber a sua opinião aí sobre a entrevista do Bruno Lage. Eu gostei muito da entrevista do Bruno Lage, apesar de que a gente precisa pegar nas entrelinhas essas coisas que eu estou colocando aqui, porque, na verdade, ele tentou até ser bem protocolar nas respostas dele, tá? Poderia, talvez, ter ido mais a fundo se ele tivesse sozinho na entrevista, mas entrevista com Textor e Bruno Lage causou um furor danado hoje na mídia, super aprovado, adorei, muito Botafogo, né, que, na mídia que a galera tem que aturar. Textor sai do estádio Newton Santos, cumprimenta o povo ali do lado de fora, fala com as pessoas ali, tira foto e tal, pega o jatinho, pau, vai pra Argentina. Chega na Argentina, né, lá na província de Santa Fé, na cidade lá da equipe do Patronato, um frio desgraçado, chuva, né? E ele chega, cumprimenta as pessoas também do lado de fora do estádio e vai para o camarote, se eu não me engano, lá. O jogo tá rolando, primeiro tempo, o Botafogo super bem no jogo, tal. No segundo tempo, ele sai do camarote e vai para a arquibancada para assistir o jogo com o Botafogo. É o João do povo, que a gente já pode dizer. E eu não consigo deixar de estabelecer uma relação aqui de proximidade muito, mas muito, muito parecido mesmo. Eu vou dar isso aqui é uma dica cultural para vocês, tá? Quem não assistiu, assista, tá? Essa série aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Em inglês o nome dela é Winning Time, que é Tempo de Vencer, tá? Essa série aqui fala sobre esse cara de camisa roxa, esse coroa aí de camisa roxa do lado do suposto Magic Johnson, né? Esse é o Jerry Buss. O Jerry Buss é um empresário norte-americano que era do ramo do ramo imobiliário e que decide comprar o Lakers. E aí ele compra o Lakers, e eu não posso dar muito spoiler aqui, mas a única coisa que eu tô querendo, essa série tá disponível no HBO Max, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, tá no HBO Max, então quem não assistiu, assista. Assim, as semelhanças entre o Textor, pelo menos tudo que a gente vê na superfície, tá? Do Textor fazendo, e também algumas coisas que a gente sabe de bastidores, são tão parecidas com a maneira como o Jerry Buss operou no Lakers, trabalhou no Lakers e transformou o Lakers no que o Lakers é hoje, que assim, a gente chega a ficar assustado com a verossimilhança. Parece que o Textor pegou o roteiro do Jerry Buss e resolveu seguir quase à risca. Eu não posso falar da vida privada do Textor, porque a vida privada do Jerry Buss está ali, né, na série, está bem descrita ali na série. Era um cara bem playboyzão mesmo. Mas assim, pelo menos no que diz respeito ao business,
aos bastidores, a maneira que ele transformou a franquia do Lakers no que é hoje, e por consequência, né, na maneira como isso influenciou a maneira como a NBA é hoje, como uma liga, como um business, isso não me deixa nenhuma alternativa senão recomendar fortemente que vocês assistam essa série. E eu não vou falar mais nada sobre isso, mais nada sobre essa série. Tá aí a dica cultural. Assistam. Depois que vocês assistirem, por favor, voltem nesse vídeo aqui e deixem os comentários de vocês a respeito dessa série. Eu acho que, se não me engano, tem 9 episódios apenas, é uma série relativamente curta, mas é espetacular para quem gosta de basquete, mas para quem gosta da história do Magic Johnson, é espetacular. Mas assistam, por favor, eu recomendo fortemente, porque o Textor tem muita coisa de Jerry Buss, mas muita coisa mesmo de Jerry Buss. Assistam. O Textor pode até não gostar que eu fale isso, mas assistam e depois vocês me falem, tá? O Botafogo, então, vence o Patronato. Botafogo vence o Patronato com placar de 2-0, último jogo do Caçapa como interino à frente do Botafogo. São 3 jogos no total, 3 vitórias por 2-0, sobre o Vasco 2-0, sobre o Grêmio e sobre o Patronato. Nenhum gol sofrido. Aproveitamento espetacular do Caçapa, e o Textor muito elegantemente cumprimenta o Caçapa e agradece o Caçapa por ter se colocado de uma forma tão pronta, disponível para ajudar o Botafogo num momento muito delicado da temporada. Se a gente, por exemplo, for campeão esse ano, a gente tem muita coisa que a gente possa, que a gente tem uma boa fatia do nosso sucesso que a gente pode acreditar ao Caçapa e pelo coração dele, pela maneira que ele se dispôs a vir para o Brasil e fazer esse papel. Eu desejo tudo de bom, né, para o Caçapa. Desejo que, se a vontade dele é seguir como técnico, que ele encontre logo uma oportunidade, quem sabe futuramente no Botafogo. A gente nunca sabe como é que são as coisas, mas fica aqui meu abraço caloroso, carinhoso mesmo, de agradecimento mesmo para o Caçapa. Botafogo vence, então, num jogo que é um absurdo, é o absurdo dos absurdos a gente jogar num estádio como aquele. O problema não é o estádio, o problema é o estado do gramado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, só para exemplificar, eu acho que todo mundo que viu o jogo aí ficou estupefato, como eu fiquei. Tinham 2 buracos na pequena área do goleiro no primeiro tempo que cabia um pé dentro, gente. A câmera mostrou o cara enfiando o pé todo dentro do buraco. E aí a maneira como os caras resolveram o problema foi pegar um balde de areia na obra, na vizinha ao estádio lá, e encher o buraco de areia. E a Conmebol, pasmem, a Conmebol vistoriou o estádio. Agora, quem faz uma vistoria como a Conmebol fez nesse estádio, nesse gramado, não chame essa pessoa para fazer vistoria de segurança no seu apartamento, na sua casa, para ver sua fiação elétrica, para ver seu encanamento, né? Não compre um apartamento, não compre um carro zero de quem fez a vistoria disso aí. Aliás, a Conmebol, né, como sempre tenta dificultar ao máximo a vida dos clubes brasileiros, né? Com certeza existe uma pinimba nisso. E não suficiente ter colocado o jogo lá. Aliás, o Patronato na Libertadores, quando estava disputando Libertadores, jogou em Santa Fé, né? Mas não jogou contra adversários brasileiros. Quando não é contra adversários brasileiros, joga em Santa Fé, num estádio muito melhor, com um gramado muito melhor. E aí vai pegar um clube brasileiro, joga lá, né, para o seu estádio. Não bastasse isso, no primeiro tempo, o Botafogo teve um pênalti escandaloso a seu favor, que o juiz nem sequer consultou o VAR, e, se eu não me engano, o VAR nem sequer chamou o juiz. E um outro lance, que o nosso lateral, Leonardo de Plácido, leva uma cotovelada proposital no rosto, porque o jogador do Patronato não estava disputando bola, não tinha disputa de bola. Estava o Léo sozinho na bola, e o jogador do Patronato, simplesmente, assintoosamente, mete uma cotovelada no rosto do Léo, fazendo um corte aqui onde ele precisou tomar, se não me engano, 3 ou 4 pontos. E nada, somente um cartão amarelo. Então, esse nível de arbitragem, esse nível de campo, esse nível de organização da Conmebol, isso faz com que a Sul-Americana, faz com que a Libertadores sejam torneios assim, que deveriam ser produtos muito melhores, poderiam ser produtos de exportação, e transformam aquilo ali numa tremenda de uma porcaria. Então a gente fica até pensando, vale a pena
expor os nossos jogadores, expor um Tiquinho, o Eduardo, o Cuesta, né? Qualquer jogador do Botafogo, vale a pena? Isso realmente vale a pena? Né? Expor, a gente se expor assim, porque se você perde o Eduardo ali, pisando nesse buraco aí pro resto da temporada, olha o tamanho do prejuízo. Se você perde um PR, que tá ali do lado do buraco, na pequena área, né? Pisa naquele buraco, torce o joelho, pronto, acabou. E aí? Entendeu? Então, assim, não dá mais. Em 2023, não existe a menor possibilidade mais da gente ficar discutindo esse tipo de coisa. E eles fazem isso porque eles são a favor do atraso. Aí um recado para o dirigente do Flamengo que reclamou do nosso gramado. Você tá vendo? Quando você fala que parece que é um outro esporte, você tá certo. O esporte que a gente joga no estádio Newton Santos é futebol, muito, muito mais próximo daquilo que é disputado nos melhores campeonatos do mundo, embora lá os gramados não sejam sintéticos, mas o nosso gramado sintético é o que mais chega perto dos gramados naturais, por exemplo, da Premier League. Não aquele pasto que vocês mantêm lá no Maracanã, né, que o estado do gramado é deplorável, todo mundo reclama. Você olha para o Mineirão, são pouquíssimos gramados no Brasil onde você possa dizer que é possível jogar um futebol decente. Quem assistiu Grêmio e Bahia, né, também pela Copa do Brasil, viu o estado do gramado da arena do Grêmio, é estádio novo, gente. É estádio novo. O estádio estava um pasto, poça para tudo quanto é lado, drenagem porcaria. É porque aqui no Brasil, né, virou comum, virou regra, na verdade, que o errado seja o certo. E quando a gente tenta fazer a coisa certa, é a gente que é vilão, né? Então, fica um recado para vocês aí, aprendam a se profissionalizar. Tá vendo? Vocês também conseguem ganhar no gramado sintético. Vocês venceram o Atlético Paranaense. Então, agora, como é que você vai fazer com aquele discurso todo, com aquela bravata toda que você estava levantando aí outro dia, que pode ser outro esporte, que parece que é outro esporte? Tá vendo? O Botafogo ganha em qualquer gramado. Ganha no nosso tapetinho, ganha no seu gramado lá no Maracanã. O Botafogo ganha no pasto lá na Argentina também, ganha na Arena do Grêmio, ganha em tudo quanto é lugar. Porque pra gente não tem desculpa. É assim, a gente tem que jogar, a gente tem que encarar, porque a gente não tem um sistema a nosso favor. Beleza? Quero destacar aqui a atuação do Leonardo de Plácido, que fez uma partidaça ontem pelo Botafogo. Carlos Alberto, terceiro gol seguido em 3 jogos, espetacular. Janderson fazendo seu golzinho, maravilhoso também, muito legal. Que dia. E o Textor, ó, não sei se vocês repararam, ele pega a faca, ele amola a faca e depois passa o amolador no pescoço. Tá tudo certo, tá tudo em casa, tá tudo lindo. Foi um dia maravilhoso do Botafogo, a gente espera que a gente viva mais dias como esse. O trabalho contra o Bragantino já começou. O Botafogo tem um adversário muito complicado no sábado, porque ali você vai ter um confronto de ideias que são muito parecidas. Dos técnicos portugueses atuando no Brasil, o Caixinha se assemelha muito àquilo que o Bruno Lage entende como futebol. Você vai ver um futebol muito agressivo, marcação alta, muito agressivo. Uma das melhores marcações altas do Brasil é a do Bragantino, tá? E um time muito vertical. Vão ter desfalques? Alguns. Assim como o Botafogo também tem os seus. Mas vai ser uma excelente oportunidade para ver 2 técnicos de escolas, da mesma escola, com ideias parecidas de jogo, inclusive se degladiando no estádio, sendo que o Caixinha já está fazendo esse trabalho lá no RB Bragantino há um bom tempo, e o Bruno Lage estreia no sábado pelo Botafogo, beleza? Mais de 28 mil ingressos vendidos até o momento que eu estava gravando esse vídeo. Eu acho que vai lotar, eu acho que vai esgotar. Eu estou esperando, esse vídeo está indo no ar na quinta-feira, o jogo é no sábado, você ainda tem mais 2 dias de venda, vai lotar, com certeza. A gente vai ter aquele público maravilhoso de mais de 30 mil, 33 mil pessoas no estádio Newton Santos. Se fosse 4 horas da tarde, já teria esgotado há muito tempo. Concorda? Discorda? Deixa aí sua opinião. Se você gostou, deixa seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreva na Rádio Botafogo. Considere tornar-se membro da Rádio Botafogo também. E eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Tchau.